estreias do cinema e bons programas aqui de São Paulo. A obra de Sábato Magaldi que transformou a crítica de teatro no Brasil. Esse aprendizado é obrigatório para todo crítico que não quer ser palpiteiro apenas. A única coisa que eu sei que eu faço é que com absoluto rigor. E o legado do cineasta Hector Babenco. Mind if I smoke? Who are you? I came to take you. Would it be too much to ask you to fetch me some other time? I still want to make one more film. What film is that? Bem-vindos ao Metrópolis. E esta semana o cinema está em luto pela morte do cineasta Hector Babenco. Argentino naturalizado brasileiro, foi indicado ao Oscar de direção com o filme O Beijo da Mulher-Aranha, em 1986. Em sua filmografia, alguns campeões de bilheteria do cinema nacional, como Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, e Carandiru. Hector Babenco sofreu uma parada cardíaca na última quarta-feira. Se no futebol o clássico Brasil e Argentina sempre foi uma rivalidade, no cinema parece que o casamento deu certo. Afinal, um dos mais talentosos cineastas do Brasil nasceu em Buenos Aires. Naturalizou-se brasileiro, fez e apreciava o cinema daqui. Eu quero te dizer que às vezes eu gosto mais do cinema brasileiro que do argentino. Apesar que tenho o maior carinho, o maior respeito, o maior prazer de ver filmes como Um Conto Chinês, porque é uma forma de pensar com a qual eu me criei. Com Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, conquistou o Brasil. Fica sabendo, seu imbecil, que eu não topo mentira, não tá? Foi o Moretti que te mandou aqui pra me matar, não foi? Foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Com Pichote, A Lei do Mais Fraco, conquistou o mundo. O Pichote foi um filme que me comprovou aquilo que era um desejo cego, reprimido, que eu nem sabia que existia, acho que não era nem reprimido, era de que o meu discurso, o meu filme, aquilo que eu queria contar, ele não estava sendo feito para ser contado exclusivamente num território. Né? Eu sempre me vi e me sonhava a mim mesmo como uma pessoa que poderia e gostaria de ter seu trabalho mostrado no mundo inteiro. E o Pichote entrou no mundo inteiro. O Beijo da Mulher-Aranha, sua primeira produção internacional, recebeu 4 indicações ao Oscar e deu a William Hurt o prêmio de melhor ator da Academia e também em Cannes. Stepping into the spotlight is that legendary star, that ravishing chanteuse, Leni La Maison. A descoberta de um câncer linfático em 1990 deixou o cineasta fora de combate por uns tempos. E foi com seu médico que conheceu a história de um de seus maiores sucessos, Carandiru. O Drauzio me contava das suas peripécias, suas andanças, suas idas totalmente sérias como médico, na maior surdina, na maior discrição, durante 10 anos que eu estava em casa convalescente do transplante de medula óssea que eu tinha feito, eu estava fora do sistema. Aquele universo todo que tinha me alimentado como um conto de Mil e Uma Noites, né, que o Drauzio fazia comigo, se tinha transformado num objeto concreto que existia. Sua incursão no teatro também foi muito elogiada, em peças como Louco Amor, Mais Perto, Vênus em Vison e Hell. Vocês sabiam que o mundo está dividido em 2. Tem a gente e depois vem vocês. Meu Amigo Hindu foi a obra Testamento de Hector Babenco. Lançado em março deste ano, contava a saga de um diretor de cinema diagnosticado com uma doença terminal, cujo desejo era dirigir seu último filme. Mind if I smoke? Who are you? I came to take you. Would it be too much to ask you to fetch me some other time? I still want to make one more film. What film is that?
Bom, aqui com a gente estão a atriz Tuna Dueck, que participou do filme Meu Amigo Hindu, e o ator Antônio Petrin, que foi dirigido pelo Babenco em O Beijo da Mulher Aranha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cunha. Vendo a matéria assim, a gente cai mais a ficha ainda de ser um do grande trabalho diretor que dele, né? Um diretor polêmico, mas que deixou a sua marca fantástica no nosso cinema, com obras magníficas que vão ficar para sempre. Eu acho que essa perda é irreparável para o nosso cinema. Eu acho que o que me instiga muito, enfim, eu vou tentar não ser subjetiva porque eu tenho uma grande paixão não só pelo cinema do Hector, mas pela pessoa do Hector, e acho que ele nunca separou a vida da arte, porque o que você vê é o que ele era. Eu acho que é um cinema extremamente instigante porque, primeiro, ele não faz concessão para agradar ninguém. É um filme, é um cinema que não tem heróis, porque já de antemão o ser humano já sabe que vai morrer, já sabe que existe a finitude, já tem aquela angústia, né, entre o dia que você nasce e o dia que você morre, então ele não fazia concessões. Era um filme sem maniqueísmos, não tem o bem e o mal. E embora seja um cinema muito cru, sempre tem uma poesia. Esse último dele, eu já vou terminar, Petrin. Esse último... Deixa para falar sobre o último, que eu quero fazer uma pergunta mais específica para você. Mas é isso que eu queria dizer, que é um cinema sem heróis, que não tem mocinhos e bandidos, e que é tão genuíno quanto o Hector era. O Hector era o que você vê. O cinema dele é o Hector. Petrin, você trabalhou com o Hector no Beijo da Mulher Aranha e dizem que ele gostava muito de dirigir atores. Sem dúvida. Era muito exigente. Ele detalhava cada fala, cada movimento que você fazia. Eu tinha um personagem comigo que era muito complicado para mim, porque além de ser torto, que era o nome do personagem, eu tinha que manquitolar. Então me botaram um sapato mais alto que o outro para me dar aquela... Então o movimento que eu tinha que fazer era muito cansativo. E outro problema sério, eu tinha que falar em inglês com sotaque francês. Né? Claro que eu nunca consegui, mas ele exigiu tanto que ele colocou uma pessoa para me ensinar a dizer aquelas falas em inglês com sotaque francês. É um absurdo. Ele era exigente, né? Era muito exigente. Não está bem assim. Eu filmei o Beijo ali na lateral da Sala São Paulo, que podia imaginar que seria Paris na época. Eu andei naquele percurso, daquela extensão, acho que umas 10 vezes, para poder fazer aquele movimento que ele queria. Depois fomos filmar no Parque Trianon, em outra casa. E ele ficava com você o tempo inteiro. Fala agora. Não quero. Menos agora. Agora forte. Então ele tinha uma exigência de um grande diretor. Então você se apaixonava, apesar dessa exigência, por esse ator, por esse diretor que geralmente você não vê isso muito no cinema. Né? O diretor larga você lá e você vai fazendo e tal. Eu via bem isso assim, porque a gente convivia, né? Encontrava com o Hector aí nos teatros da vida. Ele era uma pessoa muito generosa, muito agradável. Mas eu também fiz matérias de making-off nos filmes e lá ele era um general. E outro detalhe, ele era um diretor de cinema que frequentava todos os teatros de São Paulo. Ele, quando convidava um ator, é porque ele já tinha visto no teatro, então ele já tinha aquela confiança naquele ator que ele chamava para trabalhar. Então, esse grau de exigência, eu acho que não é que ele vai dar segurança, porque ator é inseguro, não adianta. Mas em vez de você ficar lá, tá bom a cena, porque a gente morre de vontade de ficar perguntando, o fato dele já aprovar aquela cena, não importa quantos takes depois, é porque a cena tá boa e é como ele queria que estivesse. E ao mesmo tempo que ele te dá, né, Petrinha, você vai concordar, que ele dá liberdade de criação, porque ele quer esse material, ele tem amor pelos atores, ele quer esse material que o ator vai dar para ele lapidar e dirigir do jeito que ele quer, mas primeiro ele quer ver o que você tem para dar. E isso é muito generoso, isso é muito amoroso em relação ao ator e deixa fluir a essência da gente, né? Claro. A Ana Mudayet falou para nós e a gente vai ver agora. Além dele ser um dos grandes diretores que o Brasil já teve, né, um brasileiro naturalizado,
ele era também uma figura de referência para todo mundo, né? Todo mundo fazia um roteiro, dava para o Hector ler o que o Hector acha. Ele era uma espécie também de guru, assim, né, das pessoas. Então, é isso. Eu acho que hoje a gente está vivendo esse vazio da ausência do Hector. Ao mesmo tempo, eu acho que tem uma magia dele morrer nesse momento, porque logo depois do lançamento do Meu Amigo Hindu, que é uma espécie de filme testamento, né, testamentar, que termina jogando, né, o amor acima do cinema, né, o final do filme. E ele dizia na filmagem que seria o último filme dele. Então, de alguma maneira, eu acho que ele preparou a si mesmo e a nós para a sua partida. Eu acho que ele controlou, de uma certa maneira, magicamente, esse timing da vida dele. Então, tem uma beleza também nisso. Petrinho, você tem um filme do Babenco que toca mais você? Eu acho que o Pichote realmente é o campeão, né? Porque a interpretação da Marília Pêra e com aquele menino Fernando era algo comovente, né? O mesmo. E também na época da ditadura, aquele filme com com o Reginaldo Farias? Lúcio Flávio, que foi muito marcante pela época que a gente estava vivendo e ter a coragem de fazer aquele filme e expor aquele filme. São dois filmes que me marcaram muito. E eu fiz também uma audiência com o Babenco, com o Carandiru. Eu fiquei com ele durante 2 horas, querendo, ele tentando me tirar de mim o personagem que ele queria. Bom, depois de algum tempo, ele me manda um bilhete e fala assim: Petrinho, infelizmente, eu vou fazer o filme com amadores. Foi a primeira impressão que ele teve. Logo depois, também, isso foi mudado por exigências que eu não entendo, mas depois ele também me encontrou e falou assim: olha, eu voltei atrás, eu tive que fazer, mas infelizmente eu já tinha um outro ator. E era uma pessoa muito sincera. Sim. Ele não ficava escondendo joguinho nem nada. Ele era uma pessoa muito clara. Direto, falava agora, claramente. Esses filmes do Pichote e o Flávio, o Passageiro da Agonia, realmente foram 2 filmes que me marcaram muito. Eu adoro brincando nos campos do cinema. Isso. Mas eu gostaria que você falasse como é que foi fazer o Meu Amigo Hindu, que foi o último filme dele que você estava lá. Como é que foi? Eu sei que você se emociona. É porque, assim, até falei para o Zanin ontem, num depoimento, eu falei que todo mundo que estava lá sempre teve o sonho de trabalhar com ele. Todo mundo. Como cineasta, como pessoa exigente, tinha lá seus ataques, às vezes ficava mal-humorado. Ele era tão genuíno, a gente tinha esse sonho como ator de trabalhar com Hector Babenco. E para chegar a trabalhar com ele, foram muitas etapas, porque primeiro você tinha que falar um inglês muito bem, ele não queria nada mais ou menos, nada meia boca. Foi um processo extremamente amoroso, porque olha que generosidade. Ele abriu não só o coração, a mente, a vida dele e se expôs nesse filme, embora ele dissesse que não fosse tão biográfico, mas é um filme confessional e íntimo, extremamente genuíno, corajoso e sincero. Ele abriu a casa dele. Quem é que abre a sua casa para receber os atores, né, Petrinho? Receber e filmar a sua história dentro da sua casa. Isso, para mim, é uma declaração de amor. Então, só tinha amigos no set, na equipe. Era extremamente fraterno. Ao mesmo tempo, era muita reverência. A gente tinha uma reverência em relação a ele. Porque a gente está no espaço dele. E a gente reverencia o Hector. A gente tinha medo de errar. Não podemos... Sabe, a gente quer fazer direito, a gente quer fazer muito bem. Então, era uma coisa muito fraterna, muito amorosa, como é o cinema. E, ao mesmo tempo, não tem tempo a perder, sabe? É uma coisa, o cinema, ele é muito concentrado naquilo que está acontecendo. E para acontecer aquilo naquele momento, é porque tem muita coisa por trás até chegar nesse momento. Claro. Que é uma coisa afetiva, que é uma coisa de escolher a dedo a equipe com quem você vai trabalhar. Escolher, não é, Petrinho? Ter uma seleção muito rigorosa, muito delicada. Então, foi tudo também muito delicado, eu acho que essa palavra traduz muito, porque você está mexendo com o íntimo de uma pessoa. Claro. A relação com o Dafoe foi maravilhosa, foi um privilégio que ele nos deu. E eu não acho
Ele tinha ainda outro projeto. Eu não acho que a gente estava encarando como último filme, porque a gente pensava assim, ai, não, depois desse, ai, eu quero de novo trabalhar com ele, eu quero trabalhar com ele de novo, sabe? Tona, Petrin, muito obrigado pela participação aqui de vocês, muito emocionante, e eu acho que a gente conseguiu, pela vivência de vocês, né, dimensionar ainda um pouco mais a importância do Babenco. Eu acho que o Babenco merece essa homenagem e muitas outras que virão, e a gente vai rever agora todos os filmes dele com toda certeza. Com certeza. Eu só queria... rapidinho. Rapidinho. Que era um cara libertário, era um cara que detestava todas as ditaduras. Isso está na filmografia dele. O ser libertário que ele era e político, no sentido de tudo é um ato político, tudo é um ato de... em busca da liberdade, eu acho. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigada. Bom, você sabia que no domingo tem um festival de música internacional de graça aqui em São Paulo? São 11 atrações a partir das 3 da tarde na Praça Dom José Gaspar, no centro da cidade, e em bares da região. Entre elas, o cantor Riley Walker e as bandas Wild Nothing e Surfer Blood, todos os Estados Unidos. Vamos então ao nosso bloco de cinema e eu vou começar, não com uma estreia, mas um filme que já está em cartaz, eu acho que 2 ou 3 semanas, mas eu faço muita questão de que você vá assistir. Tem gente que pensa que é mais um filme sobre ditadura, mas não é, não. É um filme muito diferenciado, da Tata Amaral, que se chama Trago Comigo, com o Richelli numa atuação esplêndida, mostra o confronto entre quem viveu a ditadura militar aqui no Brasil com uma nova geração que não sabe absolutamente nada do nosso passado recente. Recomendo mesmo vocês que ainda não assistiram. Na semana passada, eu não estava aqui, o Marcelo Hessel, que é crítico de cinema também, é meu amigo, falou mal de todos os filmes. Marcelo, não tem nada a ver com você, né? É porque eu gostei do filme, então vou dar a minha opinião, que é o filme da Meryl Streep, que se chama Florence, Quem é Esta Mulher? É que a Meryl Streep, eu não consigo ver nenhum filme ruim da Meryl Streep, basta ela estar no filme para o filme ser bom. É a típica atriz que faz qualquer filme ficar bom. Vamos ver algumas imagens. Now, I must warn you, I work very hard. I study an hour every day. Sometimes 2. She's remarkable, isn't she? She can't be a little... Flat? Flat? Just a tad. If you can forgive Madame Florence her little eccentricities, you will find her to be a most generous person. The lady is a lesson in courage, and that's why we love her. Bravo, funny. And all the reviews are just terrific. Yeah, ours is a very happy world. Olha, é aquela coisa, a Meryl Streep, ela não só atua bem, como ela consegue trazer que os outros atores façam o melhor deles. O Hugh Grant, que é meio conhecido como meio canastrão, né? Ele está ótimo no filme, cara, muito bom mesmo. E ela vai, assim, desde a comédia mais engraçada, a coisa mais densa que emociona mesmo. Bom, tá bom, Marcelo? Não estou brigando com você. Agora vamos realmente a uma estreia. O filme se chama Agnus Dei, já passou no Festival Varilux de cinema francês. É um filme muito denso, muito forte, que fala sobre a experiência de uma francesa. E realmente aconteceu. Ela foi ajudar freiras que foram estupradas durante a Segunda Guerra Mundial, que ficaram grávidas e que estavam sem relação com a própria fé. Vamos ver. Malade, polonaise. Tutaj tylko Francuzi. Femme va mourir. Combien d'entre vous sont dans cet état? 7. Pour nous, quand ils ont fait irruption dans notre couvent, cela a été... Filme denso,
bonito demais. Mas como nós somos aqui democráticos, nós também damos espaço para quem gosta de blockbuster. E o blockbuster dessa semana é Caça-Fantasma, uma versão feminina do grande sucesso lá dos anos 80, para quem gosta de uma coisa engraçada e tal. Para quem gosta da Melissa McCarthy, que é uma atriz, uma grande comediante, provavelmente vai gostar desse filme. Vamos ver algumas imagens. Hello, my name is Erin Gilbert, Doctor of Particle Physics. That stuff went everywhere, by the way, in every crack. Very hard to wash off. Let's go. Let's go. Oh, Did you want to? Sorry, I'll let you. Next time. Pois é, tem gente que torceu o nariz, por quê? Porque gosta muito do Bill Murray, do Dan Aykroyd e diz que ninguém pode substituí-los, né? Bom, é um direito seu. Para esse pessoal mais nostálgico, nós vamos ouvir Ray Parker Jr. aí com Blockbuster. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! There's something weird and it don't look good. Who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. O que eu falei mesmo? Blockbuster, né? Não, é Ghostbuster, né? Onde andará Ray Parker Jr.? Eu vi, se você procurar na internet, você acha ele num programa agora muito recente, desses talk shows americanos, ele tocando e estava o Bill Murray e todo esse novo elenco dançando junto com ele. Muito engraçado, vale a pena você assistir. Bom, começou aqui em São Paulo a turnê brasileira do Balé de Santiago com o espetáculo Zorba, o Grego. A primeira apresentação foi nesta sexta no Teatro Alfa, mas tem mais duas neste sábado e outra no domingo. Depois do balé, segue para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. É bom lembrar que a direção artística da companhia é da brasileira Márcia Aide. E no final da noite desta quinta-feira, perdemos um dos críticos teatrais mais importantes do Brasil. Sábado, Antônio Magaldi morreu em São Paulo aos 89 anos. Um homem apaixonado pelo teatro. Traduziu esse amor em comentários rigorosos. Fora o comentário que você faz sobre o espetáculo, há toda uma coisa subterrânea dentro do teatro que é muito importante, que ela vai resultar depois no espetáculo que você vai criticar. Um ator se separa de uma atriz e casa com outra, isso modifica completamente a organização da própria companhia, compreendeu? Começou a escrever críticas para o Diário Carioca, no Rio de Janeiro, em 1950. Todo mundo acha que o teatro está sempre começando consigo, compreendeu? Isso é um veso do pessoal do teatro achar que ele que é a primeira pessoa. Se você lembra que o Machado de Assis foi um grande crítico de teatro, que Arthur Azevedo foi outro grande crítico de teatro, eu acho que nós somos apenas os continuadores, compreendeu? O pessoal que está escrevendo hoje é muito bom, é muito talentoso, preparado, não é? Então eu não aceito essas restrições, não. Estudou teatro e estética na Universidade de Paris. Quando voltou ao Brasil, lecionou na Escola de Arte Dramática e foi professor de teatro brasileiro na USP. Lecionando e tudo, eu acho que eu fui depurando um pouquinho meu conhecimento, né? E virei até bebê medalhão. Membro da Academia Brasileira de Letras, Magaldi foi o primeiro secretário de Cultura da cidade de São Paulo. Na gestão do Sábato Magaldi, que foi um grande secretário de Cultura, ele abriu o teatro para fazer cenas de
de poesia de vanguarda, de Beat Generation, etc. E houve a famosa cena do poeta que faz xixi no palco do Teatro Municipal, né? E o Sábato Magaldi quase perdeu o cargo de secretário por conta disso. É uma tentativa, né, de popularizar um pouco mais essa arte tão expressiva para todos nós. Muito obrigado. Sábato Magaldi recebeu uma pressão do SNI, de então Serviço Nacional de Informações, para que ele não cedesse o Teatro Municipal para o Festival Internacional da Ruth Escobar. E o Sábato Magaldi disse que não faria isso, resistiu a essa pressão da ditadura do governo e da censura e abriu o Teatro Municipal, com o apoio do então prefeito Olavo Setúbal. Organizou em livros a história do teatro brasileiro. Conviveu com artistas, diretores, críticos e dramaturgos. Era amigo de muitos, entre eles Nelson Rodrigues. A relação era muito boa, desde que eu o elogiasse muito outra pessoa, é que havia um problema do ciúme dele, né? Mas não, o Nelson é uma pessoa muito aberta também. A gente se deu muito bem, felizmente. Sábato foi um dos fundadores da Associação Paulista dos Críticos de Arte, a APCA, e recentemente recebeu uma homenagem da entidade. E qual seria uma formação hoje que um crítico deveria ter? A mesma que o Sábato teve: ler, ver, viajar, ver espetáculos fora, voltar, ler, ver. Esse aprendizado é obrigatório para todo crítico que não quer ser palpiteiro apenas. A única coisa que eu sei que eu faço é que com absoluto rigor. O cantor e compositor Peter Garrett foi o símbolo de uma das principais bandas australianas, o Midnight Oil. Depois de 26 anos, ele abandonou os palcos e ingressou na política. Foi ministro do Meio Ambiente e depois ocupou o Ministério da Educação, Infância e Juventude. Bom, mas a experiência no governo ficou no passado. O Garrett lançou nesta sexta o primeiro álbum solo. A Version of Now traz letras politizadas e sobre a natureza, como a música Great White Shark, o grande tubarão branco. Nós terminamos então o programa com Peter Garrett, que a propósito anunciou também a volta do Midnight Oil para o ano que vem. Já nós voltamos mais cedo, no domingo, às 8 da noite. The great white shark has got no feelings. He may end up a bargain on a fashion play. The dolphin is different, intentional, innocent. Place to the camera, sings in the sea. The sound of the times is the sigh of indifference. When the bright lights go on, the intention's irrelevant. This arc ain't no football ground. Monkey suits are on the prowl. Mass extinction, no restrictions. Noose on neck, castration instinct.